Olá, esse é mais um PortoCast dentro do ISG Challenge. E vai falar comigo agora é o Fábio Tatsubo, que é o coordenador do movimento ODS em Santos 2030. Aliás, aproveitando para explicar para quem ainda não conhece, apesar das siglas estarem na nossa vida presente, o que que é o movimento ODS e qual que é o seu papel aqui na cidade? Obrigada pela participação. Legal, eu que agradeço. É uma pauta urgente, emergente. Vou começar pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é proposto pela ONU, 17 objetivos, 169 metas para atingirmos até 2030. Apesar do ODS ele parecer que está sendo amplamente divulgado, o maior desafio continua sendo a conscientização. Segundo a última pesquisa do IBOP, encomendada pela ONU, 1% só das pessoas sabe o que é ODS e sabem explicar. Então, essa é a nossa missão, é a primeira de explicar, porque quanto mais a gente fala sobre ODS, as pessoas entendem esses objetivos e meta, mais elas entendem que elas fazem parte deste problema. E com essa sensibilização, com essas reflexões, elas começam a agir como agente de solução. O movimento ODS, ele nasce já desde 2013, ele começa pela Prefeitura de Santos com a governança, que é ter dados, indicadores, plano de ação transversal, e depois a construção de parcerias com as universidades, academia, iniciativa privada, inclusive a autoridade portuária, que hoje está fazendo o Challenge SG, é que começamos a realmente entender que todos estão na mesma página e o movimento ODS Santos 2030, ele vem para catalisar e cristalizar ações coletivas no mesmo objetivo. E isso é um desafio que até a PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento, eles entenderam que o desafio principal é essas conexões. E a cidade de Santos conseguiu, não é só a prefeitura, é a sociedade civil participando, juntamente com a iniciativa privada, com o Manifesto do ISG, e a administração pública atuando em conjunto para soluções das metas que a gente tanto precisa alcançar. Detalhe importante, quando a gente fala da Prefeitura de Santos, até queria que você explicasse, o ODS ele está inserido dentro da ouvidoria e está inserido também dentro da estrutura de comunicação. Você, que é um jornalista, está nesse papel de coordenar essas ações na cidade. Como que funciona esse trabalho internamente, mas para o público externo, que são os moradores, as pessoas que têm que ter o conhecimento desses objetivos? Bom, dentro da prefeitura nós temos um comitê ODS, são todas as secretarias, administração indireta, companhias mistas, Coab, Prodesan, CET, fundo, fundações, dentro de uma mesma, do mesmo núcleo para se discutir ações transversais. E essas ações transversais, elas são metas. O ODS, na verdade, ele não é uma questão só ambiental, é uma questão de governança, de enfrentamento à desigualdade social, e uma ação isolada ela não vai resolver o problema. Então, é a participação de todos numa mesma meta. Elas são as ações transversais, o ODS ele é indivisível. Não conseguimos resolver, por exemplo, o ODS 1, que é erradicar a pobreza, somente nessa bandeira. A gente vai ter que colocar energia na educação, melhorar, que é a bandeira 4, melhorar do trabalho e renda, que é a 8, a 9 da inovação, 16 da instituição eficaz e 17 por parceria. Então, esse conjunto de ações Todas elas se se completam. conversam para resolver o problema do ODS 1. Ah, entendo muito que quando a administração pública faz a lição de casa, tem planos de meta. O que que é plano de meta? A gente tem desde 2016 um plano de meta que é o plano de governo sendo cumprido no mandato. O que que a ONU entende? É governança. A gente vai chegar agora no período eleitoral e as pessoas falam aquilo que a gente quer ouvir e depois a gente não consegue nem cobrar. E desde 2017, os prefeitos semestralmente prestam conta e na transparência você consegue ver metas, compromissos cumpridos em andamento e não iniciado. Isso garante para o cidadão, para o eleitor, que aquilo que foi prometido em período eleitoral, ela seja executada durante o mandato. Segundo item é ter dados. Você sabendo o que você está fazendo, você consegue identificar por que que o teu indicador está em vermelho, laranja, amarelo ou verde. E aí são exemplos simples, ter dados, por exemplo, de quantidade de acidentes de trânsito, você vai saber quanto isso custa para a saúde, porque tem uma métrica para isso. Você faz ações de comunicação para a educação de trânsito e você consegue enxergar que a diminuição do acidente de trânsito é proporcional ao quanto você investiu na comunicação.
E aí a gente vai fazendo microdados, que é o que eu demando muito para as secretarias e para a administração indireta no ano seguinte, que a gente fez em 2018, quais a quantidade de acidentes por modal, aí bicicleta, moto, carro, ônibus, caminhão, e aí você começa a entender qual é o ator e aonde está realmente a sua. Na verdade, o ODS, se a gente parar para pensar, ele está presente em todas as áreas da nossa vida, porque tudo é educação, saúde. Quando você tanto costuma brincar quando a gente trabalha com comerciante, por exemplo, o comerciante ele também é cliente. Nós também somos munícipes. O prefeito é um munícipe, só que ele governa para os outros e os órgãos têm que caminhar juntos. Sim, e a sociedade civil e o ODS, se você pegar qualquer vídeo da ONU, do IBGE, que fala sobre os ODS, ou da própria ONU, ele vai falar que as metas só vão ser alcançadas se houver a participação da sociedade, da iniciativa privada e da administração pública em sinergia. Mas, assim, até falando do ODS, outro dia eu li um artigo sobre e me chamou a atenção pela questão justamente de comparativo. Falava assim: o ODS não é uma corrida de quem faz o que primeiro. Eu acho que é importante a gente pensar que, lógico, você é jornalista, trabalha com marketing, é uma marca, é um marketing, mas que bom se todo mundo cumprir ou se todo mundo continuar fazendo. Acho que esse é o objetivo. Esse é o objetivo, porque muito mais que a divulgação, que é às vezes o greenwash, que fala que fez, mas não fez, Exato. os ODS eles são muito pragmáticos. Então, o que que ele vai pedir primeiro? Dados. Sim. Para quê? Porque você tem um objetivo. Dentro do objetivo tem o quê? Meta. A meta vai exigir ações transversais e ela tem prazo. Se você tem meta, não tem prazo, vira conversa de boteco. Todo mundo chega no boteco, sabe, tem a solução, mas volta Exato. para casa, ninguém faz nada Ou e todo as coisas não se transformam. ou todo mundo vira o dono da verdade. Não, o que eu provo Exato. não é uma competição. Exato. E a integração e a sociedade civil, ela tem um papel fundamental, é a mais importante, porque ela é protagonista nisso. E é nas cidades que as coisas acontecem, é na cidade que os desafios estão, e na cidade estão também as soluções. E qual o papel da sociedade junto aos ODS? Quando a gente fala de descarte irregular, que a gente tira 30 toneladas das vias públicas, quem é que descarta? É a nossa sociedade. A calçada, ela também tem propriedade, então quem está no entorno e é proprietário daquele terreno, daquele imóvel, ele também tem responsabilidade. Você Aí vem o quê? O custeio. Se a nossa sociedade, nós juntos, vai diminuímos pela metade o descarte, qual é os desdobramentos? Primeiro, a gente vai consumir menos combustível, maquinário, RH, porque a gente mantém a cidade limpa. Então, limpar menos porque a gente mantém a nossa cidade limpa é pertencimento ao seu espaço. Isso traz uma economicidade, eficiência e principalmente, que é a pauta que hoje a gente está, vamos ter inverno. Então, menos combustível lançado na atmosfera vai ajudar na questão do aumento do clima, da mudança climática. do efeito estufa, que muito se fala. Exatamente, que o aquecimento global hoje, ele é uma pauta que está em todas os setores, inclusive, por exemplo, eu tive na semana passada com especialistas da saúde, como é que o aquecimento global está impactando na saúde. Então, os mais vulneráveis são os mais novinhos, os bebês, os mais idosos, doenças que tinham sido pacificadas estão retornando, vetores que também já estavam pacificados, elas estão, a dengue é uma prova disso, em momentos de frio. E agora a gente começou o inverno, e a nossa semana passada foi a segunda-feira muito quente e seca, na terça muita chuva, na quarta sol de novo, na quinta chuva, ontem, então, como que a gente pode melhorar com a sociedade e iniciativa privada? A gente reduzir, reciclar, reutilizar e, principalmente, o que a gente está descartando de resíduo, que a gente chama de lixo, nós temos um aterro, ele é finito. Ela produz gás metano que colabora no aquecimento global. Nós tínhamos um período longo para ela se saturar. Hoje só temos mais 3 anos para ela saturar. E aí o que vai acontecer? Vamos ter que abrir um outro buraco em algum lugar de área de preservação que não pode, então vamos ter que achar locais e muito possivelmente o caminhão vai ter que trafegar por mais quilômetros, ou seja, mais queima de combustível fóssil, e tudo vai ficar mais caro. E a mudança climática, pessoal,
é importante todo mundo entender, ele afeta as nossas vidas diretamente, do cidadão médio principalmente, e de quem mais precisa, porque a gente viu há um mês atrás, e continuamos vendo as questões do Rio Grande do Sul. No verão, nós vimos o leito do Rio Amazonas, o segundo maior rio do planeta, com ela em seca. Então, Mas será que as pessoas aprendem com a tragédia? elas vão precisar, porque elas vão sentir no bolso aquilo que a gente já tem agora uma crise, que é a questão do arroz, porque o Rio Grande do Sul era a principal é a principal produtora de arroz nesse país. Então, para a gente trazer arroz agora, a gente vai ter que importar, tudo vai ficar mais caro. Por exemplo, Mato Grosso, hoje, o Pantanal, o risco de incêndio é enorme. O Amazonas esteve no leito, então locais onde deveria chover, não choveu, a agricultura ela não vai prosperar. E locais onde deveria ser alagadiço, que está com grandes incêndios, hoje é só entrar no Google, não é só no nosso país que a gente está vendo essas inversões de temperatura, a questão das chuvas torrenciais em pontos, em um único lugar, ela vai aumentar. E nessa palestra que eu vi, já não é mais para a próxima geração, ela é para essa geração. É para agora. Aliás, tudo é agora. Se a gente parar para pensar, isso que está sendo feito aqui, aliás, o Parque Tecnológico, ele é um espaço muito positivo para a cidade, onde estamos aqui, porque acaba fazendo, estamos vendo ali fora as cabeças do mundo novo, pensantes, justamente fazendo algo que talvez até nós, mais velhos, não tenhamos essa, não educação, mas talvez essa resiliência. Eles estão juntos pensando numa solução que é para o próprio futuro. Você acredita que essa participação dos jovens, ela é cada vez mais necessária e isso começa da escola, desde pequeno? Sim, sim, o Parque Tecnológico ele é um ODS na prática, e o ODS na prática é exatamente isso, é a sociedade trabalhar junto nas soluções para os nossos desafios. Os jovens hoje têm um papel muito importante, eles têm que estar participando junto com a gente, porque quando, eu lembro a primeira vez que eu participei e vivenciei um pouco sobre a questão da mudança climática foi em 92, na época 92. Naquela época, a questão dos gases de efeito estufa, mudança climática, era meio papo de hippie, alarmista, para a próxima geração. A meta era a Agenda 21, a meta do ODM, que é o Objetivo do Milênio, criado em 2000, meta até 2015, era para a próxima geração. Era 2020, é, 20, E agora nós estamos em 2024, há 6 anos para alcançar essas metas, é agora. Se a gente precisa realmente acelerar essa união de esforços para ações concretas, não só para o aquecimento global, mas para a gente realmente ter uma sociedade mais igualitária. mas será que daqui a 6 anos os desafios não serão, além dos mesmos, outros também? Vai haver uma evolução. A nossa preocupação é que, aí eu vou voltar para a questão do aquecimento global. Nós estamos muito próximo do irreversível, é 1,5 graus. Na palestra que eu estive na semana passada sobre mudança global, 2050, essas incidências que a gente tem de alto volume de chuva ou de escassez de água, ela vai ser 7 vezes pior do que a gente tem hoje. Então, as ações elas precisam ser, não é ser alarmista, A mas ser é a realista. gente poder Sim. trabalhar junto, é diminuir os nossos resíduos para a gente impactar menos dos resíduos, dos 100% que a gente destina para o aterro, que a gente chama de lixo e joga, 50% são descartáveis, ou seja, ela poderia entrar na economia circular. Aí eu vou falar só do alumínio, por exemplo, ou do vidro. Você vai ter que minerar menos, porque você está reciclando aquilo que você está Pode lançando. ser um perigo. Sim, e vidro é areia. Então você vai tirar, você está extraindo da natureza esses insumos para transformar em garrafa, em lata. Então 50% do que a gente destina para os aterros é reciclado, deveria não estar lá. Mas é Aí, feita essa educação, você acredita? Essa educação doméstica? Porque, assim, na minha casa a gente recicla há muitos anos. Mas será que não é preguiça das pessoas? eu acho que um pouco é desconhecimento, um pouco é falta da gente entender melhor o senso de coletividade, pertencimento aos espaços que a gente tem, mas o movimento ODS, Santos 2030, ele é um exemplo, porque desde que a gente iniciou esses processos, por exemplo, agora, a gente está numa construção
para fazer o concurso ISG pelo sindicato de condomínios que procurou, Que legal. para a gente premiar as boas práticas ODS e ter um score. Eles têm já um projeto, o Condomínio Sustentável, que aliás funciona muito bem. E aí, exatamente isso, levar o ODS para dentro da casa e dentro do condomínio, por quê? O score simples é: o seu condomínio tem sensor de movimento para energia, para luz, o seu condomínio tem água de reuso, o seu condomínio utiliza fontes de energias. Tem as caçambas, Exato. tem descarte de pilha, de lâmpada. Você está produzindo de descarte que está indo para o aterro e quanto que você está produzindo de descartável e entregando para a destinação correta. Então, essas medições, que é o que a gente chama de métrica, Esses pensamentos. ajuda a gente a entender o quanto a gente está fazendo hoje. O ODS é isso, é métrica, entender o quanto você produz, e aí você vai ter que ficar 12 meses fazendo essas medições para ter uma média anual, para você colocar uma meta para você de diminuição de 10%, de 20% no prazo do ano seguinte. E aí são esses compromissos, junto com a sociedade, é que vão fazer as grandes mudanças que a gente precisa. E um detalhe importante, a gente fala bastante, eu falei aqui já outras vezes, quando você vê a sigla ESG, as pessoas só pensavam em coleta seletiva. Se a gente pensar, você começou a trabalhar com isso em 2012, mas vamos pegar 2010, não tão distante. Só se falava em coleta seletiva, só que as pessoas mal sabem o que representa as cores da coleta. Só que tem um problema pior. A gente vê que hoje nos espaços públicos a praia é um exemplo. A praia muitas vezes ela é poluída pelo próprio morador, ou pelo turista, ou pela pessoa que acaba. Aí entra um problema circular. A pessoa vai, joga um lixo na areia, da areia vai para a água, da água vai para o canal, do canal entope o bueiro, do bueiro dá enchente. Ou seja, Eu vou mais longe. As nossas praias, elas são, é o pertencimento. O sentimento que o cidadão tem que ter de pertencimento ao espaço público. Não apontar que é o outro que tem que tirar e a gente sujar mesmo. Então, tudo que a gente descarta na rua, ela vai para a galeria de águas pluviais, das águas pluviais para o canal e do canal para a praia. E a praia é o nosso tem um movimento inverso também, sim. é o nosso maior patrimônio e a gente trata ela como deveríamos tratar, como a gente trata a nossa casa. Ninguém vai jogar a lata em cima do sofá, ninguém vai comer o pastel e deixar tudo lá jogado. Então, e a gente tem feito ações, e é bem legal que o movimento ODS cria essa sinergia. Fizemos um maratona ODS numa das universidades, 12 horas de desenvolvimento de projeto em formatação, layout, plano de trabalho, orçamento físico-financeiro estimado, e o desafio que eu coloquei para os universitários era como manter nossa praia limpa. Dos 19 grupos que Sim. trabalharam, eles 18 foram atuar em retirar. Retirar é que nem sintoma, ele é tratar sintoma, ele não é tratar causa. E um grupo que foi vencedor é como não chegar o lixo até. E o que que eu ofereci? Quanto que a gente tira de resíduos da nossa praia? Que tipo de material é retirado? Da onde vem esse material? Com essas informações, os grupos trabalharam. E a analogia que eu faço, que os ODS levam a esse pensamento, é: uma coisa é tratar sintoma, porque se a gente só retirar, a gente não resolve o problema, é enxugar gelo. Então a gente vai ter que tratar a causa, que é quem está descartando que chega até a praia. Então, uma analogia simples é: se a gente tiver febre por 10 dias, tomar dipirona por 10 dias, será que a gente vai melhorar da febre ou ela é só um sintoma? Aí a gente passa por um diagnóstico Exato, anti-inflamatório. é muito além. É isso que os ODS fazem, tratar sintoma e tratar causa ao mesmo tempo. A gente tem esse desafio. Eu acho que o papel de cada munícipe, cada ser humano é tratar não só o ODS como algo permanente, mas trabalhar o ESG partindo de casa para depois cobrar do restante. Mas queremos agradecer sua participação, Fábio Tatsubo, que é coordenador do Movimento ODS em Santos, e até para as pessoas que quiserem conhecer, vocês têm um site. Passa por favor. Se digitar no Google ODS Santos 2030, vai entrar na nossa página. Nessa página, ela leva o nosso dossiê ODS, que é o diagnóstico do que a gente está fazendo, leva os dados, indicadores e as pactuações de meta. E no Instagram ODS Santos 2030 vai poder ver esse colegiado. Muita gente trabalhando em sinergia, porque quer fazer a diferença agora e que a gente possa contar com mais pessoas nessa pauta. Tá certo, muito obrigada. Foi ótima entrevista. A gente volta a qualquer momento com outro episódio do PortoCast aqui dentro do ESG Challenge.